Olá, nesta apresentação nós iremos abordar as questões que foram discutidas em grupo durante a aula 6 e também as questões que foram discutidas com o Mentimeter em conjunto com a classe. Então vamos iniciar com as perguntas em grupo. A primeira delas era a seguinte: sendo que L é a verossemelhança, por que L não atribui nenhum grau de probabilidade de que a hipótese esteja correta? Isso aqui está relacionado com a diferença entre a verossemelhança de uma hipótese ou a probabilidade de uma hipótese. Lembre-se que a verossemelhança de uma hipótese dada uma observação, ela é proporcional à probabilidade de observar o que nós observamos tendo a hipótese como correta ou dada a hipótese ocorreu, certo? Então o exemplo que a gente dá, hilário, é o exemplo do Jesus na goiabeira como sendo a nossa hipótese. Por quê? Porque notem o seguinte: se você ouve o barulho, essa é a sua observação. E se a única hipótese ou explicação que você tem é que Jesus subiu na goiabeira, a verossemelhança dessa hipótese ela é alta. Por quê? Porque se de fato Jesus subiu na goiabeira, você iria ouvir o barulho que você tem ouvido, certo? Isso é bem diferente de dizer que existe uma probabilidade alta de Jesus estar em cima da goiabeira, dado que o barulho ocorreu, que seria a probabilidade de Jesus, no caso, certo? Então essa diferença tem que estar bem clara na cabeça de vocês. A próxima pergunta, eu dou 2 gráficos e eu pergunto como é que nós usamos esses gráficos para entender ou explicar como é que estimativas por verossemelhança funcionam. Então notem o seguinte: eu tenho 2 ensaios onde eu joguei 20 moedas. No primeiro deles, eu joguei 20 moedas e eu obtive 10 caras. E no segundo, eu joguei as 20 moedas e obtive 3 caras. E eu quero saber como é que eu uso essa informação para estimar parâmetros. E no parâmetro que eu estou querendo estimar aqui é o parâmetro relacionado com a probabilidade de obter cara. E para isso, nós usamos a função binomial, que tem 3 parâmetros. Tem N, que é o número de eventos, no caso 20. Tem K, que é o número de sucesso, que no caso aqui, dependendo do ensaio, é 10 ou é 3. E tem P, que é a probabilidade que eu vou estimar, certo? Então note o seguinte: eu peguei aquela função binomial, ela está na aula nossa, se você quiser ver o detalhe da função. Eu inseri o valor de N e o valor de K e variei o valor de P. Então, o que o gráfico mostra? Ele mostra o valor da função em relação aos valores de P que eu atribuo em intervalos de 0,01, certo? Então, vamos pensar na coisa mais intuitiva aqui. Você olhar na linha pontilhada, a linha pontilhada mostra para você o que acontece com a verossemelhança à medida que eu vario as unidades de P para um ensaio onde eu obtive 10 caras de 20 jogadas. Ali intuitivamente você fala, bom, se eu joguei 20 e obtive 10 é 50%. E de fato a função de verossemelhança ela vai subindo, atinge o máximo aonde? Em 0,5 e depois ela começa a decair. O que essa função significa? Significa o seguinte: se a probabilidade era 0,2, note que o 0,2 da linha pontilhada tem uma verossemelhança muito menor do que 0,4, que por sinal é menor do que 0,5. Então significa que se fosse 0,2, a probabilidade de eu obter 10 caras era muito baixa. Da mesma forma que se eu assumir que a probabilidade é 0,8, ela também seria igualmente baixa. Então o máximo dessa função equivale à estimativa do parâmetro e maximizaria a probabilidade de eu observar o que eu observei, ou seja, 10 caras em 20 jogadas de moeda. Para a linha sólida, que mostra a mesma relação entre a função de likelihood e os valores de P para um ensaio onde eu joguei 20 moedas e obtive 3 caras, o raciocínio é o mesmo. Note que o pico dessa função, ou seja, a verossemelhança máxima, está em torno de 1,8, alguma coisa assim. O que isso significa? Significa que quando a probabilidade de obter cara é 0,18, por exemplo, é onde eu maximizo a probabilidade de obter 3 caras jogando 20 moedas, certo? E é desta forma que eu uso essas curvas ou a função para estimar o meu parâmetro dentro do contexto de verossemelhança. Ok,
aqui eu pergunto qual é a função objetiva da análise de análises filogenéticas sobre o critério de verossemelhança. Certo? E a função objetiva ela está no vídeo e ela diz o seguinte: é a verossemelhança máxima da topologia dos comprimentos de ramos e dos parâmetros que são estimados na minha matriz de transformação Q, dado que meu dado ocorreu. Isso é o quê? Isso é proporcional à obtenção desses dados, assumindo que a minha topologia, os comprimentos de ramos e o meu modelo de substituição estejam corretos, certo? Então, essa é a função objetiva dentro do contexto de máxima verossemelhança. E aqui vale uma explicação. Por exemplo, assuma que o meu modelo de substituição não tenha nenhum parâmetro a ser estimado, certo? Então ele passa para o outro lado da barra, né, junto com M. Então nesse caso seria a verossemelhança da topologia e seus comprimentos de ramos, dados os meus dados e a minha matriz de transformação. Então notem que tudo que está do lado esquerdo da verossemelhança, que aqui é o TV e Q, é o que eu quero estimar. E o que está do outro lado da barra significa dado que isto ocorreu, certo? E a hora que eu assumo a probabilidade, eu inverto isso. Então a probabilidade é a probabilidade de obter os dados, assumindo que a topologia, os comprimentos de ramos e a minha matriz de transformação ocorreram. Ok, aqui eu pergunto, em uma análise filogenética com 5 terminais sobre o critério de verossemelhança e adotando o modelo de substituição de Jukes-Cantor, 1969, não possui nenhum parâmetro livre, quantos e quais são os parâmetros que eu estou estimando durante a análise? Então, se a gente voltar para a apresentação anterior, eu tenho aqui, ó. O que eu estou estimando aqui? Eu estou estimando a topologia, seus comprimentos de ramos e os parâmetros da matriz de transformação, dado os meus dados, certo? E aí eu estou dizendo para você, olha só, não existe nada a ser estimado em Q, ou seja, na matriz de transformação. Então o que eu tenho para estimar? Topologia e os comprimentos de ramos. Agora notem o seguinte, eu tenho 10 terminais, essa topologia tem 7 ramos para serem estimados. Então, o total de parâmetros a ser estimado durante essa análise é 7. Quais são eles? A topologia é um parâmetro e cada comprimento de ramo desta topologia será um parâmetro. Considerando 2 modelos de substituição, uma topologia distribuição de estados de caráter para os terminais e HTUs, qual é o modelo de substituição que seria selecionado por verossemelhança? Então aqui eu estou usando verossemelhança para estimar qual desses modelos é mais adequado para os meus dados, certo? Então a reconstrução dessa topologia ela é dada da seguinte forma. A probabilidade dessa reconstrução, o que é uma reconstrução? É a topologia, os estados distribuídos nos terminais e os estados assinalados aos vértices internos. E aqui eu assinalei A e T para HTU e HT2, certo? Aleatoriamente. Eu estou perguntando qual é a probabilidade desta reconstrução, assumindo esses 2 modelos. Como é que eu faço isso? Eu multiplico as transformações que supostamente ocorreram aí. Então, por exemplo, para essa topologia, eu teria que assumir 2 transformações de A para G ou G para A, então seria probabilidade de AG ao quadrado, vezes a probabilidade de AT, e aqui eu estou no ramo conectando os ancestrais hipotéticos, HTUs, e depois a probabilidade de T e C ao quadrado, certo? A hora que eu olho na tabela e vejo o que equivale, quais são essas probabilidades, eu observo que para Kimura True Parameters, a probabilidade desta reconstrução é 0,0004 e números para lá, né? Ao passo que para Jukes-Cantor eu tenho 0,000984, blá blá blá, certo? Então, a probabilidade é maior para o modelo K2P ou Kimura True Parameters. E é baseado neste valor que eu seleciono este modelo. Muito bem, aqui eu pergunto qual é o conteúdo informativo de autapomorfias em análise sobre o critério de verossemelhança em comparação às análises sobre o critério de parcimônia.
Lembre-se que autapomorfias, ou seja, transformações em ramos externos, elas não têm conteúdo informativo em parcimônia. Por que não? Porque elas não permitem selecionar um conjunto de hipóteses dentro do universo de hipóteses possíveis durante o universo, quando eu olho para o universo de enumeração. Por quê? Porque todas as topologias irão postular uma única transformação para esta autapomorfia, certo? Ao passo que, para a verossemelhança, autapomorfias influenciam no comprimento de ramos. E ao influenciar no comprimento de ramos, elas alteram a verossemelhança da topologia. Então, elas sim têm influência no processo de seleção. Muito bem, agora a gente vai discutir as questões que foram apresentadas para a classe como um todo após a discussão em grupo. Olha só, a primeira pergunta é: a proposição máxima verossemelhança do parâmetro dado x, onde θ é uma hipótese e x é uma observação, significa o quê? Né? Então, a primeira alternativa, que teve 18 pessoas respondendo que era verdadeira, significa que se x ocorreu, θ, ou seja, a hipótese, deve estar correta. Não existe nenhuma asserção sobre estar correto ou não no contexto de verossemelhança, certo? A segunda alternativa seria a probabilidade de θ é alto. Não. A verossemelhança de um parâmetro ou da hipótese não é igual à probabilidade daquela hipótese ou parâmetro estar correto. E a gente discutiu isso quando a gente discutiu o Jesus na goiabeira, tá? A probabilidade de x é alta. Também não está correto, certo? A resposta correta aqui é o seguinte, ó. Se θ é verdade, x tem grande probabilidade de ocorrer, certo? E aqui tem a fórmula do lado, né? A verossemelhança do parâmetro, no caso aqui a hipótese, dado que os dados ou a observação ocorreu, é proporcional, e ali saiu errado, né? É proporcional à probabilidade dos dados, assumindo que a hipótese esteja correta. Muito bem. E aqui a gente volta à mesma questão que nós discutimos com Jesus na goiabeira. Existe a diferença entre ser proporcional à observação, dado que a hipótese ocorreu, né, do que dizer que a probabilidade da hipótese está correta. E a probabilidade da hipótese são coisas completamente diferentes, e isso tem que estar na cabeça de vocês. Muito bem? Aqui eu faço a seguinte pergunta: qual das opções abaixo não pode ser considerada uma função objetiva em verossemelhança? Certo? E aqui eu tenho 4 opções, e a última delas é a única que não pode ser a função objetiva. Lembre-se que quando a gente discutiu a função objetiva na apresentação anterior, eu falei para vocês, olha, existem casos onde eu não tenho nenhum parâmetro a estimar no meu modelo de substituição. Nesse caso, eu não estou estimando nada ali, ele passa para junto de M do outro lado da barra, certo? Que é a segunda opção aqui. A primeira opção é a opção clássica da função objetiva. A verossemelhança da topologia, dos comprimentos de ramos e de parâmetros do modelo de substituição, dado que os meus dados ocorreram. Na segunda opção, eu passo o modelo de substituição para junto dos meus dados. Então, eu assumo o modelo de substituição e os meus dados como verdadeiro, e eu estou buscando a verossemelhança da topologia de seus comprimentos de ramos. Existem casos onde eu posso assumir que o comprimento de ramo é constante, eu dou um valor x e eu só quero estimar a topologia, certo? E nesse caso, então, eu passo V para junto de Q e M. Mas eu nunca vou estimar a verossemelhança dos meus dados. A verossemelhança é um atributo da hipótese ou do parâmetro ou do modelo. Isso fique bem claro. Muito bem. Comprimento do ramo conectado em 2 nós, V1 e V2, para os quais temos essas sequências, eu quero saber como é que eu estimo isso, certo? E a estimativa disso, a gente usa um modelo, a gente mostrou para vocês durante a aula, mas aqui eu estou perguntando como é que eu calculo essas probabilidades. Lembre-se o seguinte, eu tenho aí 6 pares de base, dos quais os 2 primeiros são diferentes entre as duas sequências dos 2 vértices e as demais são iguais. E aqui eu estou lidando com interseção de probabilidades, ou seja, para que isso tenha ocorrido durante um determinado período de tempo que conecta esses 2 vértices, eu teria que ter 2 mudanças
A probabilidade de mudar de A para G ou G para A, probabilidade de mudar para T para C ou C para T, e a probabilidade de manutenção dos estados C, T, A, G, porque eles não mudaram, certo? Então, a formulação correta seria estimar, né, a verossimilhança desse comprimento de ramo, dado meus dados e a minha matriz de substituição, ela é proporcional à probabilidade de duas mudanças vezes a probabilidade, duas mudanças ao quadrado, vezes a probabilidade da manutenção dos estados elevada à quarta, certo? Que é nada mais do que a interseção de probabilidades para que isso ocorra. Nesta pergunta eu coloco a distribuição de estados de caráter para A, B, C e depois eu coloco a reconstrução, né? Eu assinalo para os dois vértices, dois estados de caráter. Eu pergunto assim, como é que a gente calcula essa probabilidade, certo? E de novo, aqui é a interseção de probabilidades. Para que essa reconstrução seja verdade, eu tenho que ter a probabilidade de manter A e A ao quadrado, porque eu tenho um vértice interno com atribuição de A e dois vértices externos com A, então significa que durante esses tempos, nesses dois vértices não houve mudança. Eu tive uma mudança de A para C e não tive uma mudança de C para C. Então, o cálculo seria a primeira opção, a probabilidade de AA, né, não mudança, dado o meu comprimento de ramo ao quadrado, a probabilidade de AC, dado o meu comprimento de ramo, e a probabilidade de manutenção do estado C, dado o meu comprimento de ramo. Próxima pergunta refere-se a autapomorfias, né? Se elas influenciam máxima verossimilhança. Aqui eu mostro um exemplo que está no vídeo, vocês podem voltar lá no vídeo quando eu mostro no final do vídeo de estimativa por verossimilhança, onde eu coloco alguns cenários onde eu insiro ou não sítios invariáveis e onde eu coloco a extensão de ramos atribuindo autapomorfias. O que eu fiz aqui? Até então, se vocês olharem no vídeo, vocês vão ver que a topologia 1 era a topologia selecionada. E de repente eu falo assim, bom, eu vou colocar duas autapomorfias para B, DT, em negrito aqui, e duas autapomorfias para D. O que eu fiz? Eu estiquei esses ramos, eu aumentei o tamanho desses ramos. Isso faz com que a verossimilhança da topologia mude e que o algoritmo ou a função objetiva selecione outro tipo de distribuição de estados de caráter, e é o que ela faz. Ela sustenta uma outra topologia. Então, isso fique claro para vocês, que embora na parcimônia autapomorfias não influenciam na seleção de topologias, em verossimilhança isso pode ocorrer. A última pergunta aqui é uma pergunta um pouco mais filosófica, porque a resposta ela não tem resposta certa, né? Eu coloco uma relação filogenética para os grandes macacos e pergunto qual é a probabilidade de Pan, o gênero Pan, dos chimpanzés, e ser irmão do grupo Homo, que é o nosso gênero. E aqui é para chamar a atenção de que, em alguns casos, probabilidades referem-se a atributos que é sim ou não, certo? Então, a probabilidade de eles serem grupo irmão, na minha interpretação, é 0 ou 1, certo? Contanto que nós tenhamos evidências de que eles são grupo irmão, a probabilidade é 1. E se nós não tivéssemos essas informações, seria 0, certo? Por quê? Porque existe uma corrente filosófica que acha que para atributos históricos únicos, como é o caso de eventos evolutivos, probabilidades não são apropriadas. Por quê? Porque inferências sobre probabilidades, no sentido de descrever propriedades de algum fenômeno ou de algum objeto, requer que eu seja capaz de replicar esses eventos para que eu possa computar probabilidades. E eventos evolutivos não são dessa categoria, eu não consigo replicar eventos. Eu não posso ficar replicando, será que o Homo vai ser grupo irmão de Pan? E tentar como se eu estivesse jogando dados. Isso não acontece. Então isso aqui é só para entrar naquela discussão do quão apropriado seria usar probabilidades para isso, sabe? É uma coisa que vocês têm que estar com essa pulga atrás da orelha. Espero que isso aqui tenha ajudado. Bons estudos para vocês.